Pensa no nome dela, fecha os olhos, esvazia o coração de mágoa, de rancor, porque isso não faz bem pra você, tá bom? Isso não faz bem pra você. Então, solta pro universo tudo aquilo que atormenta, tudo aquilo que te puxa pra baixo, te deixa triste. Vamos elevar essa energia, tá bom? Então, vamos lá. Pensa aí na sua pessoa amada. Vou misturar aqui as cartinhas. Vou embaralhar, vou cortar. Enquanto isso, você vai mentalizando. Não pôr o vídeo. É muito bom você ficar aqui na energia do momento, desde o início. Então, vamos lá. Eita, Lili. Eita, as cartas estão pulando, já virou apego, já virou aqui. Apego ao passado já virou avarento, que é o 4 de ouros, que fala sobre apego. Mas eu quero saber a energia que essa pessoa carrega dentro dela em relação a você. O que ela carrega de energia, porque estamos falando de vocês, dentro dela em relação a você. Vamos lá. E as cartas não mentem, e vocês já conhecem um pouquinho das cartas. Vamos lá. Qual é... viraram muitas. Qual é a energia e a espiritualidade que essa pessoa carrega dentro dela? Sobre essa pessoa, como que tá a energia? 10 de copas. Harmonia. A energia da harmonia, mas... vamos lá. Qual é a energia de vocês? Quero saber a energia de vocês. Como que tá a energia de vocês? Como que... experienciar. É como se vocês estivessem na observação, né? Mas engraçado, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Vocês não experienciar a energia de vocês e a energia dessa pessoa na harmonia, o 10 de copas. 10 de copas vocês já sabem, né? A energia dessa pessoa assim, tudo que vibra nela, que quando fala de você, quando pensa em você, o que vibra nela aqui são sentimentos compartilhados. Aqui, essa pessoa sabe o seu valor. É uma conexão que é muito forte entre vocês. O 10 de copas é isso, é uma história construída. Só que a energia de vocês me veio com o 3 de paus. E esse 3 de paus, ele me fala assim... ele me traz muita energia de observação, uma energia de ter que decidir alguma coisa. E outra coisa, assim, que me fala assim, é como se vocês quisessem, vocês que estão aqui, quisessem algo dessa pessoa, mas que depende dela. É como se você tivesse uma visão de um futuro com essa pessoa, mas falta alguma atitude dela. É isso que me fala aqui. Então, assim, eu vejo aqui você se movimentando, observando, se movimentando para acontecer algo. É isso que eu sinto aqui, sabe? Uma energia muito, muito boa, eu vou dizer, das duas partes. Também tem a energia, o 3 de paus traz a energia de ter o pulso firme, né? Mas vamos lá, vamos ver. O que essa pessoa que você trouxe aqui pensa sobre você? O que pensa sobre você, essa pessoa? O que ela pensa? Calma aí, meus amores, eu pus aqui de volta porque eu vou cortar, tá? A intuição é para cortar. Então vamos lá, calma aí. Calma aí. 10 de copas abrindo na energia dessa pessoa maravilhoso. Vamos ver para quem a gente está falando. O que essa pessoa pensa sobre você? O que essa pessoa pensa sobre você? Meus amores, página de copas. Aqui, eu acho, tá muito bonito isso aqui. Eu acho que não teve, como é que eu vou te dizer? Eu acho que não tem um problema aqui. 10 de copas é uma conexão, uma história construída, mesmo que ainda não tenha sido vivida, é uma história porque já tem o planejamento do futuro,
da sua parte uma história que essa pessoa quer viver. E o pajem de copas é alguém apaixonado, é alguém que pensa num noivado, num casamento, em algo sério, é alguém que tem na consciência, aqui ó, tem na consciência exatamente o que ela precisa fazer. É uma pessoa que tem vontade, se não falou, tem vontade de falar tanta coisa pra você mesmo que ela trave. Mesmo se ela travar, é alguém que te ama muito. Pode ser alguém que o padre pode ser alguém que traga uma insegurança, né? Então, tipo, pode ser pessoas aqui, a leitura tá apenas começando, pode ser pessoas aqui que estejam começando ou que tá indo em passos lentos, mas a conexão é bem grande. Vamos lá. Mas o que pensa sobre você? Pensa que você é para casar. Você é para ter um compromisso sério. Que mais? Espiritualidade que pensa. O que mais pensa? Caíram duas viradas. Espera aí. Calma aí, meus amores. Que mais espiritualidade? Já virou aqui no meio. 8 de copas. Que pensa sobre você 8 de copas aqui para estragar, começar a estragar a leitura que estava tão bonita. Aqui me fala, assim, o que pensa, olha, o 8 de copas fala de mudança repentina. Vocês tiveram alguma mudança de atitude com essa pessoa, trazendo insegurança para ela? O 8 de copas fala sobre romper. Se não rompeu ainda, porque essa pessoa vem pensando sobre você, que você quer romper, que você quer desistir, que você quer deixá-la para lá. Aqui é como se que essa pessoa pensa que você está se limitando, que você quer deixar tudo para trás. Ah, Bia, isso é o contrário. É essa pessoa que tá assim. Pode ser espelhada, tá, meus amores? Mas olha aqui. Olha isso. Pode ser, aqui, ó. O 8 de copas é o tirar alguém do pedestal, tirar alguém do trono. Você tirou essa pessoa do pedestal. Você. Aqui é como se você tivesse. O que essa pessoa pensa? Que você tá abrindo mão dela. Por isso que eu senti aqui a energia de observação, sabe? De observar. Você tomou alguma atitude aqui e está observando para ver como essa pessoa age. Porque aqui tem uma coisa assim de abrir mão. Tipo, o que você tinha para fazer foi feito. É o que essa pessoa pensa sobre você. E eu vou pular a linha aqui, depois eu volto e vou perguntar diretamente para eu poder entender, porque quando a gente abre com 10 de copas, a harmonia, essa pessoa, o sentimento dela de amor, de entrega, é vibrando em harmonia para você. Tem alguma coisa aqui que não tá batendo. Mas eu preciso passar para vocês que é alguém que ama vocês. Assim, é o fazer planos, é algo sério. A pessoa não estava assim, Bia. Então, se ela não estava, ela tá ficando assim. E pode ter muito a ver com que você ter dado as costas aqui. De você não tá cobrando mais. Mas aqui é o montar uma família. Você pode estar se priorizando. Ter se priorizado em alguma coisa. E você transmitiu o recado para essa pessoa acordar. Vamos ver aqui, vamos ver o que foi que aconteceu. Onde essa pessoa errou, se teve erro, onde foi que essa pessoa errou? Espiritualidade, onde ela errou? Nossa, olha, vocês viram, caíram as duas e viradas. Eu vou aceitar as duas. Quando a gente pergunta onde errou, me vem o 3 de copas. Não necessariamente para toda jogada, 3 de copas é que tem outra pessoa, mas aqui onde eu. Aqui é alguém que flertou com alguém, aqui é alguém, para alguns, se é um triângulo amoroso, tem um relacionamento e você experienciou aquilo, gostou de estar ali, mas não quer isso para você, ou essa pessoa era da sua vida e ela se envolveu em outra situação, porque a gente tem uma rainha de espadas. Onde essa pessoa errou?
A Rainha de Espadas, ela traz aqui uma rivalidade, sim, tá? Dá mais aqui, o que vem me transmitindo aqui é que existe outra pessoa ou entrou outra pessoa no meio de vocês. Para alguns aqui, o 8 de Copas diz o dar as costas e a Rainha de Espadas, ela me traz um divórcio. Então vamos lá, para algumas pessoas teve um divórcio. Hoje você está muito mais racional e muito mais disposto na decisão, porque é que você tomou uma decisão. E de repente, onde errou? A pessoa foi mesquinha, quer ser mesquinha. Aprontou. Foi sem escrúpulo. E aqui veio você muito decisiva. E para quem a pessoa tinha uma situação, não sair de cima do muro, você não é a pessoa que fica em cima do muro. E a pessoa fica. Então isso aqui também pode ser onde ela errou, né? E você foi se impondo. E hoje você está sendo fria, né? E outra coisa que eu vou te dizer aqui, não é que você seja uma pessoa rancorosa, não é isso. Mas ficou difícil lidar com a situação que essa pessoa errou. Eu vou tirar mais uma porque caíram duas para me confirmar que na minha leitura para vocês que tem outra pessoa na parada. Isso aqui eu não vou retirar. Esse 3 de Copas, ele fala assim, o dilema entre o coração e a razão. Para alguns tem triângulo, para alguns teve traição, né? Para alguns aqui, diversão com os amigos, sem responsabilidade, e você querendo algo sério, você vindo buscando um relacionamento estruturado, maduro. Só que assim, eu vejo você não se deixando abater, tá? Nem por fofoca, nem por outras pessoas estarem dando pitaco. E aqui, eu vou te dizer uma coisa. Essa pessoa errou também que ela achou que ela não iria sentir sua falta. Ela achou que um momento ia se eternizar, né? Ia ser eterno ali, um momento de diversão que ela estava vivendo, né? E aí foi se alegrar, foi viver, aproveitar, né? Mas vamos lá. O erro aqui é que tem alguém no meio, ou teve alguém no meio que dificultou todo o relacionamento de vocês. É isso que as cartas estão me falando aqui. Eu vou tirar mais uma, só para ver onde errou. Vamos lá. Onde errou, Ferdinand? Calma aí, meus amores. Onde errou? Deixa eu embaralhar mais. Vou cortar de novo. E vamos lá. Onde errou? Onde essa pessoa errou, espiritualidade? Mais claro que puder. Dois de espadas. Nem vou olhar outro que tá virada. Se colocou numa situação que de repente não teve coragem para decidir, ou não foi completamente verdadeiro. E o 2 de espadas é aquela pessoa que não está feliz com a situação atual que está vivendo agora. Sabe aquela coisa? Abriu mão de um amor de verdade, abriu mão de uma parceria, abriu mão de uma estrutura, de uma história, de raízes construídas por algo que não tinha precisão nenhuma, por algo que não tinha certeza nenhuma, não pensou antes de fazer. Aqui fala também de alguma coisa de mentira, então onde essa pessoa errou, mentiu para você e te deixou muito desconfiada. Aqui teve escolha, mas eu sinto que foi escolha muito da parte de vocês. Fala muito de cima do muro, ó. E você não é a pessoa que fica em cima do muro, não, meus amores. E hoje eu vou te dizer, não sabe como agir aqui. Que faltou dessa pessoa, espiritualidade? Que faltou? Que faltou? Que faltou? Coragem. Faltou coragem. Faltou coragem de assumir a besteira que fez, faltou coragem de largar algo para viver com você,
faltou coragem de dizer que já se arrependeu, que não sabe como se posicionar. Então, assim, é uma pessoa que traz dois caminhos aqui. Aqui é uma pessoa que traz duas situações, dois caminhos. É isso que eu sinto aqui. E é alguém que, para muitos aqui, ainda está com outro alguém. Deixa eu ver, como essa pessoa te vê? Como essa pessoa te vê? 7 de copas. Essa pessoa te vê confusa. Te vê uma pessoa confusa. Confusa de repente pelo que foi feito aqui, né? Ou que deixou de fazer. É assim que ela te vê, confusa, com dificuldades. Aqui, de repente, pela decepção que você sofreu. Aqui, ela não soube escolher, mas você decidiu algo por essa pessoa na indecisão dela, porque a confusão que ela trouxe para sua vida estava te deixando infeliz. É isso que eu sinto. Mas seja lá o que essa pessoa foi viver, ou abriu mão de viver com você, essa pessoa se assustou no caminho. Porque agora ela vem filtrando as coisas na vida dela. Mas antes dela fazer isso, quem começou a filtrar aqui o que é pra sua vida e o que não é foi você. Aqui tem uma coisa muito de ter corrido atrás pra fazer dar certo, de ter corrido atrás pra que desse certo e não deu. Lembra que eu falei? Fez demais, fez o que foi possível, fez o que dava, fez além do que dava. Tipo, o que você tinha pra fazer, você fez. Você mergulhou aqui num rio que as águas eram rasas. Só que quando você foi, as pegadas, as marcas ficaram. Então, mesmo que você fale, não, Bia, essa pessoa está com outra pessoa, tá muito bem, não tá nada. 2 de espadas é alguém que não está feliz e não consegue enxergar a felicidade um palmo na frente. Tá vivendo no automático, meus amores. E não tá sabendo lidar com a situação. Não tá sabendo. Continua com dificuldade, continua aqui, ó, 1000 coisas passando na cabeça dessa pessoa. E ela te vê assim, ela te vê confusa em relação a ela. Pode ser que para algumas pessoas aqui, pode ter falado assim, olha, eu ainda não tô legal, ainda não consegui superar isso que aconteceu, ainda não é o momento. Tipo, se fechou aqui. Mas, Luna, como essa pessoa te vê, espiritualidade, quando ela te vê, 3 de ouros, alguém que assim, quando ela te vê, alguém de muito valor. Alguém que vale a pena investir. O 3 de ouros é aquela pessoa que investe, sabe? Investimento que nunca vai ser falho. Ah, Bia, mas agora que essa pessoa tá vendo isso, pode ser agora, porque como essa pessoa te vê? Como uma pessoa parceira. Como uma pessoa que ela fez tudo errado. A pessoa que fez ela aprender muita coisa. Aprender aquilo que tem valor, por isso que vibra aqui em relação a você, carrega dentro dela a harmonia, o 10 de copas. Porque é um prazer estar do seu lado. E hoje, para alguns aqui, essa pessoa não está tendo esse prazer. De repente, por opiniões alheias, medo, eu não sei, insegurança, saiu um página aqui. E mais uma vez, a situação não dependia de você aqui. Não dependia. E você, a que fato você tem que reconhecer isso, que você fez além do que você podia. Então, enxuga essas lágrimas aí se elas estiverem aí, porque você se dedicou. E como essa pessoa te vê hoje? Uma pessoa que ela precisa se dedicar. Porque era nítido com aquele 8 de copas, que a pessoa pensa sobre você, que você deu as costas, olha,
que você deu as costas e de repente não volta mais. É isso que eu sinto aqui. Deu as costas e não volta. E aí? Como é que fica? Não sabe se você volta. Mamãe, o que essa pessoa nutre dentro dela em relação a você? O que ela nutre? Além daquele amor todo ali, né? Mas vamos perguntar aqui. Nossa. 4 de copas. A tristeza. O remorso, assim. A frustração por não ter te valorizado. A frustração por não ter te valorizado. Essa é a palavra. Não valorizar aquilo que você ofertou. E hoje tá vendo você, ó, dando as costas. Muita gente aqui tá dando as costas. Então, assim, esse 4 de copas aqui, por 8 de ouros, 7 de copas, você vê quantas cartas aqui que falam de sentimento. Mas aqui, você tirou essa pessoa de um lugar onde você enaltecia ela porque ela não mereceu estar lá. Aí essa pessoa acha que você mudou de repente, mas não foi. Foi depois de tentar fazer essa pessoa enxergar muita coisa. Então, assim, foi o deixar, se afastar. Não se desgastar mais. Então, fica essa pessoa nutre aqui. O 4 de copa. Cadê a minha segurança? Cadê a base familiar? Cadê? Cadê o apoio que eu tinha? Aquela coisa sólida. Porque nada tem graça. Podem me ofertar o que for. Mas nada tem graça, eu não quero. Tô chato. Não faz sentido. Sente a sua falta aqui. Porque, com certeza, você vem mostrando uma frieza, ó, rainha de espadas, um desinteresse por essa pessoa. Não é que você não queira ceder, é que você não quer sofrer mais. Não é orgulho, é porque você esperou muito e essa pessoa deixou a desejar. Não foi isso? Ela deixou a desejar. Vamos ver mais o que ela nutre dentro dela em relação a você. O que mais ela nutre? Espiritualidade. O que mais ela nutre? É rei de copas. Eu falo, porque o rei de copas é aquela coisa, meus amores. É eu fechar os olhos e lembrar de você mesmo. É aquela pessoa que sabe, fica lá no que você fez sim. Você não deu as costas porque você queria um monte dela, você queria o mínimo, o básico. E nem isso ela deu. Ela te deixou, ela não trouxe conforto. Alguma coisa ela fez que ela te deixou desconfortável. Entrou frio, entrou a distância, não se doou, se deixou influenciar, se deixou levar por outras situações, por outras questões. E aí o que ela nutre hoje, que ela vai ter que ser diferente. Ela nutre uma veneração muito grande. É uma pessoa que tem uma vontade muito grande de fazer acontecer o que não fez. Para muitos aqui que você deu as costas, é de voltar, de se reconciliar, de dizer para você que tem muito sentimento que gosta de você. Aqui você colocou capa demais por muito tempo nessa pessoa. E depois você tirou isso, você tirou isso. É como se eu sinto aqui que é assim, ó, você vê aqui, o único arcano maior é a força, que fala do desejo. O seu desejo aqui era que desse muito, muito certo. Que as coisas realmente entrassem em equilíbrio, em harmonia. Porque você tinha muito amor para dar, mas você não estava recebendo na mesma medida. Não estava tendo um progresso. Agora, nutre um sentimento e o sentimento é recíproco. Olha quantas cartas
de copas aqui. Se eu falar que não tem, eu tô mentindo. Agora, cada um sabe onde cala aperta, cada um sabe o que aconteceu. E a força me diz que você tem uma capacidade muito grande. E outra, você controla as suas emoções hoje. E eu vou te dizer uma coisa. Aqui, eu sinto e eu percebo que você vai ter controle nessa situação. Aqui é como se você tivesse tomado uma decisão, um posicionamento, sem medo de assumir o controle do que você estava fazendo. Aqui é a coragem de se arriscar e seguir em frente. Não vai ficar bom para os dois, não tem como. É você buscando o que te faz feliz e segurando a impulsividade, sim. É como se você acreditasse que você merece o melhor. E você falou para essa pessoa: eu não mereço isso, eu mereço melhor. Eu mereço mais. Mais do que você está podendo me dar. O experienciar e deve ter falado assim: eu vou experienciar outras coisas, eu vou viver outras situações. Você não foi? Eu vou também. Eu não vou ficar aqui na caixinha esperando por você. E assim, hoje não é fácil te domar. E essa pessoa, ela, assim, ela tem medo. Medo do rumo que você possa tomar. Aí, porque não é fácil domar esse leão aí que tem dentro de você, não. Não é mesmo. Vamos lá. O que atrapalha aqui? O que atrapalha? Calma aí. Samuel, ficaram duas. O que atrapalha? Espiritualidade. Eita. 8 de espadas. O que atrapalha essa pessoa? Um 8 de espadas. O 8 de espadas, ele vai vir falar aqui pra gente de alguém que ela, você vê, duas de espadas, fecha os olhos. Não tem nada fechando os olhos dessa pessoa, mas a insegurança e o conflito é dentro dela. Ela se condiciona a isso. O medo que trava, que paralisa. É uma pessoa que tem muito medo que você siga realmente a sua vida. Que ela receba essa má notícia, porque para ela vai ser uma má notícia. Que é alguém aqui que não vai gostar nem um pouquinho se você arrumar alguém. Então, assim, eu vejo uma pessoa com paranoia. Eu vejo uma pessoa paralisada. Eu vejo uma pessoa aqui bloqueada com muitas dificuldades. E outra coisa, tá? Como eu já tinha falado, se tá dentro de um relacionamento ou se houve aqui a quebra da confiança, essa pessoa aqui, ela não fez e não faz força de estar em outro lugar que não seja é uma pessoa e não está feliz com o que ela está vivendo. Desculpa aí pela cachorra, nada, espera aí. Que não está tá? Porque quando ela começa, misericórdia. Até eu me assusto com o latido dela. Então, assim, não está feliz onde está e nem com quem está. Nem com a realidade que está vivendo hoje. Olha aqui, ó. Não está feliz com a realidade que está vivendo. É frustração em cima de frustração. Tem uma coisa aqui também que o que atrapalha. Tem o 8 de espadas fala de bloqueio. Pode ser uma pessoa que esteja bloqueada em todas as áreas aí. Você tem bloqueado ela em tudo. Tudo. Então, assim, tem uma impotência, uma coisa de estar limitado a chegar em você. Pode ser recente também, né, para algumas pessoas. Vamos lá. O que atrapalha a espiritualidade? O louco. A falta de segurança que você tem nela.
O louco, ele fala de você, fala muito mais de você sobre essa pessoa. Que tipo, você não vai ser mais inocente, que você não vai dar mais um pulo no escuro, se você não tiver certeza, você não vai querer mais. Aquilo que atrapalha para alguns pode ter sido a falta de querer se compromissar naquele momento, a falta de compromisso, sabe? A indecisão, a imprudência e irresponsabilidade. Para alguns aqui é mentira. Ou pode ter tido uma mudança repentina essa pessoa e se mostrou desapegada de você e você batalhou ali e a pessoa não fez por onde. Vamos lá, que mais espiritualidade aqui? O que essa pessoa sente? Nossa, sente a cabeça fervendo, né? Aqui, sente a cabeça fervendo, meus amores. É isso. Passando um turbilhão de coisa na cabeça desse ser humano que você me trouxe aqui. Como assim, Bia? A cartinha do diabo fala daqueles pensamentos constantes e dos pensamentos onde a pessoa também cria coisas na cabeça dela. E lembra que o 8 de espadas, o condicionamento, essa pessoa se condiciona a alguns pensamentos que, que, que travam, que dá medo. Para alguns, aqui, que a gente pergunta, o que essa pessoa sente? Ciúmes. Ciúmes. Lembra que eu falei que há situações paranoia na cabeça? Sente ciúmes aqui. Agora eu vou te dizer, é uma pessoa que é obcecada. Se você pegou essa pessoa te traindo, se ela foi infiel aqui, eu vou te dizer uma coisa. Essa pessoa se arrepende muito de ter se empolgado em outra situação. Ela se arrepende muito disso, de ter se empolgado aqui. Foi na empolgação, no calor do momento. E perdeu justamente o que ela queria para a vida dela. Sabe aquela coisa assim, se deixou levar por um momento, se achou que estava abalando. Então, essa pessoa achou que ela estava abalando. Vamos lá, possível posicionamento. Possível posicionamento dessa pessoa, estupidez. 9 de copas. Meus amores, é alguém que não, não desistiu e não vai desistir de você facilmente. Aqui, assim, para grande maioria, para grande maioria. A força que eu sinto aqui é, ó, não consegue te enganar facilmente. Isso aqui já não entra mais, não consegue mais, tá? Ela não consegue te iludir, não, sabe? Se ela era espertinha com você, ela não vai ser mais. E a gente tem aqui esse 9 de copas, que vem falar o que é assim, possível posicionamento. 9 de copas, a pessoa sabe que ela não dá para viver tudo sendo comprometida e viver uma vida de solteira. Que ela não vai ter sucesso assim. Aquela só vai conseguir distância. Então, o que eu vejo aqui? Aqui é uma pessoa que o posicionamento é falar dos sentimentos dela. É se entregar para você. Só que tem um quê aqui? Aqui tem muita dúvida da sua parte. Aqui, para muita gente, é aquela pessoa que foi sacaneada e é difícil demais acreditar de novo. Mesmo que volte, para alguns aqui pode ter voltado, pode ainda ter contato para alguns, pequeno aqui, minoria, e você está se sentindo muito inseguro e com medo que essa pessoa faça de novo.
Só que é a pessoa que tem um sentimento por você enorme, ela só se deslumbrou com alguma coisa e se jogou no precipício, meus amores. Aqui fala isso, ó. Se jogou no precipício. Olha que meleca que essa pessoa fez com a vida dela. E agora, virou o caminho de volta? Aqui o possível posicionamento, o 9 de copas fala da pessoa querer se posicionar para falar do que ela sente, da satisfação que ela sente, do prazer, da alegria, sabe? E do quanto ela sabe que te desapontou. Aqui fala disso, que teve um desapontamento. Então, ela querendo se entregar, se jogar para viver isso aí com você, para viver esse 10 de copas que abriu aqui. Então, o experienciar que eu vejo aqui, que abriu a leitura, que abriu tão positiva, puxa vida, é o que você experienciou, uma coisa, por essa observação, você vem observando essa pessoa e já não consegue acreditar nela. E alguns aqui até já pode ter falado, pedido perdão, dizer que não vai fazer mais. E a experiência que você teve, ó, a experiência que você teve não foi bacana. Isso te doeu muito, doeu no fundo da sua alma, no fundo do seu coração. No fundo do seu coração, vamos lá. Possível posicionamento. Possível posicionamento. 9. Olha aqui, ó. Tinha virado, nem tinha visto. Virou aqui o mais de ouros, que fala de buscar uma oportunidade, embora as portas estejam fechadas. A gente tem uns 5 de ouros aqui. O 5 de ouros traz a carência, alguém realmente no chão, alguém ferrado, tá? Não vou mentir. Alguém que, em questão de de sentimento, a pessoa se sente pobre, se sente vazia. O 5 de ouros traz a solidão. Traz pra mim aqui com esse diabo aqui, ó, a ansiedade, os pensamentos obsessivos. Traz uma coisa legal, traz uma energia densa aqui. O 5 de ouros traz a insegurança de um tumulto e um caos que essa pessoa trouxe pra dentro do relacionamento. E hoje ela vive assim, ó, jogada no chão. Tinha na mão, tava na mão dela a felicidade, sabe? E ela, tipo, pra alguns, a pessoa arrancou o que estava plantado com raízes. Será que brota de novo? Essa é uma das inseguranças dessa pessoa. Então aqui, quando a gente pergunta possível posicionamento, vê essas duas, a vontade é de buscar, de ir atrás dessa oportunidade, de abrir essa porta, de sair desse frio. Mas aqui, ao mesmo tempo, o que acontece? Tem o medo do abandono. E o medo de ter te perdido para sempre, de ter te perdido para outra pessoa, de você estar se permitindo conhecer outra pessoa também. É uma pessoa que, assim, ela acha não. O que eu sinto segurando essa carta é que ela é assim, ela não se conforma de te perder. Ela está inconformada e se condenando muito. Quer se posicionar, mas se condena, porque tem uma porta fechada aqui, que talvez muita gente não vá abrir mais, porque está realmente descontente e jogou a toalha. E jogou a toalha, meus amores. É o que eu sinto forte aqui. Vamos lá. Como que essa pessoa está no culto, espiritualidade? Como que ela está no culto? A Imperatriz. Gente, a Imperatriz traz, é que você vê que tem aqui né, sempre a Imperatriz, a maioria das cartinhas vem ali com fios. Como ela está no oculto, com medo de ter perdido, quem tem filhos com essa pessoa, ter perdido a mãe dos filhos, o pai, a pessoa ali, junto à pessoa que lutava do lado, que realizava as coisas, sabe?
Então, como é que essa pessoa tá no oculto? Essa pessoa aqui, ela tá controlando os impulsos dela. Insegurança emocional muito grande. E ultimamente se sentindo diminuída perto de você. Essa pessoa tá com um bloqueio muito grande. Muito, muito, muito. Tem uma dependência aqui de você. Isso eu não vou mentir também. Tem uma dependência aqui muito grande. Como assim, Bia? Dependência, meus amores. Por mais que você ache que não fazia a diferença na vida dessa pessoa, isso não é verdade. A imperatriz é aquela que cuida e você cuidou. E no oculto, é como se essa pessoa tivesse perdido a bênção na vida dela. A pessoa que cuidava, a pessoa carinhosa, a pessoa que se dedicava e se dedicou tanto a essa criatura, que essa criatura conheceu um mundo que ela não conhecia. Só que ela não teve cuidado com atitudes cruéis aqui. E hoje, com certeza, muitas de vocês aí estão dando mais atenção à sua independência, ao seu crescimento pessoal, a oportunidade de crescimento, sabe? Superando problemas e seguindo em frente. E no oculto, essa pessoa, ela vê isso. Ela sente isso. Você tendo uma atitude assim de agir e decidir por você, ninguém mais. É uma pessoa que ela confiava muito no taco dela. E a dúvida que você vem plantando dentro dela, porque você está sendo fiel à sua essência, confiando no seu taco, e ela não tá nessa energia mais. Você vem mostrando gentileza com você. E parou de exagerar de cuidar dos outros. É o que tá aqui. Vamos lá. Mais umazinha. Como que essa pessoa está no oculto? Como essa pessoa está no oculto? O enforcado. O enforcado, meus amores. Cheia de paranoia, presa a situações que tá sendo assim, bem complicado dela soltar. O enforcado fala de alguém como que ela tá no oculto, mudando a forma de ver, ampliando a visão dela, mudando a forma de olhar as coisas. E outra é alguém que no oculto vem trabalhando muitos pensamentos. E assim, alguém que eu sinto que vai dar o braço a torcer, que errou. Porque é como se essa pessoa tivesse uma visão errada das coisas. Não quis encarar por muito tempo, sacrificou a relação, sacrificou vocês, tá? Se sabotou, sabotou a felicidade, trouxe sofrimento. E sabe, no oculto que ela precisa ter uma mudança de posicionamento, mudar os pensamentos, porque eu sinto aqui vocês não se deixando mais abalar. Você olhando por outro ponto de vista. E eu não vou falar uma mentira para vocês. Sentimento essa pessoa tem, mas ela não está gostando do que ela tá vendo. Ela no oculto, ela tá desconfortável com a sua atitude. A sua atitude deixou essa pessoa desconfortável e perturbada. Perturbada ela já era, só tá mais. Vamos lá. O que essa pessoa vai fazer, espiritualidade? Vamos ver. Vocês querem saber o que ela vai fazer? Eu quero. Com tanto obstáculo para chegar até você, vou botar aqui, meus amores, que saiu juntos, não dá para vocês ver. Tá aqui. Tantos obstáculos aqui, eu já nem sei mais se você vai ter porta aberta, porque você trancou a porta. Entendeu? E essa pessoa tá aí, ó, na sua calçada, dormindo aí no chão, aí na frente, dentro do carro.
Vamos lá. O que essa pessoa vai fazer? Espiritualidade, o que ela vai fazer? 9 de paus, gente. A gente pergunta o que a pessoa vai fazer e vem um 9 de paus. Pessoa cheia de medo. Medo, medo, medo. Mas olha, esse 9 de paus aqui, ele traz o superar, né? Quando você tem que superar alguma coisa. Então, o que eu sinto aqui? Se recuperar, recuperar. E vai ser uma pessoa que ela vai fazer o que? Ela vai ser persistente. Porque o 9 de paus fala daquela pessoa persistente. Você pode estar na defensiva, essa pessoa pode estar com um pouquinho de medo, mas aqui vai ser recuperar você. Com cautela, sabe? Porque pode ter sido já muito descuidado. E essa pessoa não quer ser mais descuidada, lembra? Pensa olhando de uma outra forma. Então, assim, é alguém que sabe que vai ter que ter paciência, vai ter que esperar o seu tempo. E sabe que você, para alguns aqui, você ainda não está preparada. Então, assim, eu vejo alguém aqui que vai ser persistente em recuperar esse relacionamento. Vamos lá. O que mais vai fazer, espiritualidade? Vai recuperar. É um amor verdadeiro, meus amores. Bia, você é um amor verdadeiro. A cartinha do carro, ela veio aqui para falar assim para você, ó. Quando eu perguntei o que essa pessoa vai fazer, vai atrás de você. O carro é movimento, o carro é a carta que, assim, eu acho uma carta muito positiva, cheia de possibilidade aqui. E todo tipo de caminho que essa pessoa puder fazer para chegar até você, ela vai fazer. Então, assim, só se você não quiser mais. Porque aqui é uma pessoa com pensamento em querer mudar o rumo da história. Ela não quer te perder. Ela quer um novo ciclo que vai levar vocês muito longe. Lembra que eu falei? A um noivado, a um casamento, ao se juntar as escovas de dente. Então, assim, eu vejo essa pessoa redefinindo muita coisa na vida dela. Só que ela vem cautelosa, porque é uma pessoa de excessos, uma pessoa que enfia muitos pés pelas mãos, eu já enfio. Só que ela, na cabeça dela, ela sabe que existe um caminho. E ela já procurou muitos resultados em caminhos, em lugares errados. E ela sabe que não é lá que ela tem que ir, sabe? Então aqui, ela vem querendo tirar todo o atraso, tudo que atrasou vocês. Então eu vejo uma providência positiva no caminho de vocês. Eu vejo aqui algo chegando e um novo caminho. É o que eu sinto aqui, meus amigos. Alguém indo atrás de você numa velocidade muito grande, porque ela não quer te perder. O maior medo dessa pessoa é perder você. O maior medo. Deixa eu ver aqui, o que essa pessoa te falaria? Não está gostando do que está vendo. Por quê? Porque cada vez que ela olha, ela te sente mais distante. E ela fica naquela dúvida, será que vai ser possível? Mas no será que vai ser possível? Ela vai correr atrás para fazer a diferença, para fazer diferente. Caiu as duas viradas. Vamos lá. Prometo que não vou te esquecer. Fico perdido, a cartinha do carro, sem rumo, sem alegria longe de você. Vamos ver o fundo. Me ajude. Preciso aprender a viver sem você. Essa daqui tá fora de cogitação, meus amores, porque me ajude, ela não consegue. Como que ela vai conseguir viver sem você? Porque sem você ela fica perdida. E lembra que eu falei? A pessoa tá perdida. Pode ser a pessoa que anda te rondando, te rodeando. Pode ser uma pessoa que anda perguntando por você a outras pessoas. Eu não vou dizer diferente, não. E como tem essa energia de observação aqui, a grande maioria que sabe que essa pessoa anda rondando, querendo pegar aqui, ó, o trono dela de volta, porque o rei de copas, ele fala disso, da pessoa querer recuperar o trono dela. Então, assim, é uma pessoa que vem pensando muito em você e vem se rendendo ao que sente, tá?
tá com uma energia de cautela porque sabe que fez besteira, mas o frio que tá sentindo e a sensação de de estar abandonado é enorme aqui. Por isso o medo. Tá bom, meus amores? Gratidão. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar seu coraçãozinho, não esquece de deixar o seu joinha. Fui. Beijos. Mas que vai cavar e vai buscar uma oportunidade. Vai vir que nem cachorro que caiu da mudança, vai, tá? Tadinho dos cachorros, né? Mas é assim, ó, que essa pessoa tá. A vida dessa pessoa tá de pernas pro ar. Beijos. Fui.